a Rafa Araújo e hoje eu estou de volta ao Se Liga na Câmara, o programa que te apresenta a Câmara Municipal e mostra como tudo funciona por aqui. E hoje nós vamos falar sobre os projetos de lei. Você sabe o que são? Para ajudar a gente nessa missão, eu convido a professora Mariana Rasga e a estudante Mayumi Aguiar. Olá, meu nome é Mariana Rasga, sou professora de Direito Constitucional da Universidade Veiga de Almeida e fui desafiada pela Rio TV Câmara para explicar o que é um projeto de lei. Meu nome é Mayumi, eu sou formada em administração e atualmente eu estudo finanças. Professora, o que é um projeto de lei municipal? Então, Mayumi, a primeira coisa que eu devo dizer a você é que um projeto de lei é um tipo de proposta normativa. E o projeto de lei municipal, ele se encontra na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Então, em outras palavras, o projeto de lei nada mais é, né, conhecido como PL, nada mais é do que uma ideia. Essa ideia ela tem por objetivo, né, transformar uma lei existente ou criar uma nova lei. Então é importante que você saiba, nesse momento, que a Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro prevê várias espécies normativas que vão ser chamadas pelo regimento, né, quando eles estão no processo legislativo, de projetos. Então nós temos a emenda à Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar, a Lei Delegada, a Lei Ordinária, o decreto legislativo e a resolução. E, professora, qual é a função de um projeto de lei? Eu posso responder sua pergunta de uma maneira muito simples, né? A função de um projeto de lei é se transformar no futuro numa lei. Tá? Então, utilizando aqui uma metáfora, né? O sonho de um projeto de lei é se tornar uma lei. E o seu pesadelo é ele ser arquivado. É importante que a gente observe também o seguinte: a Constituição Federal ela vai estabelecer uma repartição de competências, ou seja, vai dizer o que cada ente da federação deve legislar e deve fazer. Então se fala, né, tecnicamente, em competências administrativas, que importa no fazer, e competências legislativas. Então, a Constituição ela vai enumerar as competências legislativas da União, por exemplo, e do município também, e vai reservar aos estados aquelas competências que não forem nem da União e nem dos municípios. E é importante também que eu diga a você o seguinte: a gente se pauta num princípio chamado princípio da predominância de interesses. O que significa isso? Se o interesse ele for nacional, significa dizer que a competência será da União. Se o interesse for regional, dos estados, e se o interesse for local, pertencerá ao município. Então, o município ele ficará com essa tarefa, dentro da nossa repartição constitucional de competência, de legislar sobre assuntos de interesses locais. Entendi, professora. E quem pode fazer um projeto de lei municipal? Interessante a sua pergunta também, né? A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, ela também vai tratar disso. Ela vai dizer quem pode, né, iniciar o processo legislativo, ou seja, deflagrar o processo legislativo. Então, assim, é óbvio, né? Qualquer vereador, então, nós temos 51 vereadores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, então qualquer um deles pode sim deflagrar o processo legislativo. Mas não só ele, qualquer uma das comissões que estão lá previstas, né, também na Lei Orgânica e no Regimento Interno. São várias espécies de comissões. Aqui eu vou lembrar você que existem as comissões permanentes, né, são 26 comissões permanentes. A última que foi criada foi a Comissão de Segurança Pública, né, em 2019. Então, essa comissão ela pode, né, iniciar um processo
de lei, né? Um processo legislativo, um projeto de lei, pode apresentar, portanto, à Câmara Municipal um projeto de lei. Mas além de qualquer vereador, de qualquer comissão, também pode apresentar projeto de lei o prefeito, ou a prefeita, né? E mais uma coisa interessante, os cidadãos também podem apresentar um projeto de lei. E aqui eu quero fazer 2 observações importantes, muito importantes. A primeira observação é o seguinte: a nossa lei orgânica municipal, ela vai dizer que existem projetos de leis que só podem ser deflagrados, só podem ser iniciados pelo prefeito ou pela prefeita. Então, é aquilo que a gente chama de iniciativa privativa do prefeito. É uma competência do prefeito. É iniciativa privativa do executivo. Só ele quem pode iniciar esse projeto de lei. A lei orgânica ela vai estabelecer que são de iniciativa privativa do prefeito as leis que, olha o exemplo, fixem ou modifiquem os quantitativos de cargos, empregos e funções da administração pública. Da mesma maneira, cabe ao prefeito iniciar o projeto de lei quando ele quiser aumentar a remuneração dos servidores públicos. Seria um bom projeto de lei, diga-se de passagem. A segunda observação, ela tem a ver, né, com essa possibilidade de iniciar projeto de lei, que tem a ver com a iniciativa popular. Tá? A Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, ela dispõe que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por 5% do eleitorado do município. Mas não só isso. A Lei Orgânica do nosso município, ela também permite que as entidades representativas da sociedade civil possam também apresentar esses projetos de lei. E não só, como também as entidades federativas que são legalmente constituídas. A nossa lei orgânica é muito interessante, porque ela, diferentemente da Constituição Federal, que não prevê a iniciativa popular para sua própria alteração, então não é possível, né, a iniciativa popular, um projeto, né, de iniciativa popular que vise alterar a Constituição Federal. Entretanto, no nível municipal, pelo menos o nosso município permite que os cidadãos possam deflagrar um processo legislativo que vise a alteração da nossa principal lei, da nossa Lei Orgânica Municipal. São essas 2 observações que eu queria falar com você. Então, professora, eu como estudante e cidadã comum, se eu identificasse uma demanda na minha comunidade de qualquer, por exemplo, de uma demanda de saneamento básico e montasse um projeto com 5% dos eleitores do município, eu poderia sugerir à Câmara algum projeto? Olha, também essa pergunta é muito interessante. Você não só pode, né, iniciar, né, esse procedimento, como também você pode sugerir. Então, a nossa lei orgânica ela prevê isso, né? Você pode sugerir aos vereadores temas, né, que sejam importantes para o município. Aqui uma observação, né? Também, a nossa Constituição Federal, ela assegura a chamada soberania popular. Então, diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente os termos desta Constituição. E a nossa Constituição ela prevê 3 mecanismos, né? Existem outros, mas 3 mecanismos básicos, que são o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Esses 3 instrumentos estão previstos na nossa lei orgânica. Então, você poderia utilizar o expediente, né, da proposição de uma lei, né, de iniciativa popular, desde que, evidentemente, né, você
você organizasse esse projeto e seguisse, né, o padrão determinado, inclusive pela Câmara Municipal, existe um formulário próprio, né, que foi redigido por uma comissão, pela Comissão Permanente de Justiça e Redação. Então você pode ir no site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e lá você vai verificar. Tem um formulário onde você vai colocar o nome completo, legível, com o número de identidade, com o número do título de eleitor, com a zona eleitoral, com a seção eleitoral, né? E aí você consegue aquele número que nós falamos aqui, né, 5% do eleitorado do município, e você consegue deflagrar esse projeto, né, esse processo legislativo através do projeto de iniciativa popular. E, professora, todos os vereadores teriam acesso a esse projeto? Ele ficaria disponível? Onde ele ficaria disponível? Sem dúvida nenhuma, né? Os vereadores, eles têm sempre, todos os projetos que tramitam perante, né, a Casa Legislativa são distribuídos aos vereadores para que eles possam tomar, né, ciência daquilo que eles vão deliberar e votar. É muito interessante também perceber, Mayumi, o seguinte: nós temos um certo temor para redigir o projeto de lei, porque não é a nossa função, né? A gente não está acostumado a redigir. Eu normalmente peço para os meus alunos, logo no começo do semestre, para eles redigirem uma Constituição. Eles imaginarem que eles estão criando um Estado. Então, eles têm que organizar o Estado, separar os poderes e também prever direitos fundamentais. A gente nunca pensa isso, mas a gente deveria. Será que a gente pode exercitar? Fazer uma lei? Seria muito bacana. Muitas das vezes a gente não domina, né, a técnica legislativa. Não há problema nenhum. Existe uma resolução, que é uma resolução de 2009, a resolução 11.043, né, que vai determinar o seguinte: não só a resolução, mas a própria lei orgânica também. Vai determinar que o projeto de iniciativa popular, ele não pode ser arquivado quando houver alguma falha, algum vício de linguagem. Cabe, portanto, à Comissão Permanente de Redação e Justiça e Redação fazer o ajuste, né, para que este projeto siga para os vereadores, para que possa finalmente, né, se for o caso, ser aprovado e se transformar em lei. E agora a gente vai para um rápido intervalo e Se Liga na Câmara volta já já com mais bate-papo sobre projetos de lei. E o Se Liga na Câmara tá de volta e agora eu quero te fazer um convite. O que você quer ver aqui no programa? Comenta lá nas nossas redes sociais, @CâmaraRio. E agora a gente continua com mais bate-papo entre a professora Mariana e a estudante Mayumi. Qual é o caminho que o projeto de lei percorre na Câmara dos Vereadores? O que acontece, né? Para o processo legislativo de uma lei ordinária, o processo ordinário, né, que é o mais completo, mais extenso de todos, nós vamos verificar 3 fases específicas. Uma que é chamada fase introdutória, a outra que é a fase constitutiva e a terceira que é a fase complementar. Cada uma dessas fases, Mayumi, tem atos. Ela é composta, portanto, cada uma dessas fases por atos. A primeira fase, que você já sabe que é introdutória, ela é composta por um único ato, que é a iniciativa. E aí, de certa maneira, eu já falei aqui anteriormente, né, daquela questão do projeto de lei de iniciativa privativa do prefeito. Então, nós temos que observar certos requisitos estabelecidos na lei orgânica municipal. Bom, falada da primeira fase, que é a fase introdutória, eu posso falar da fase constitutiva, que é composta por 3 atos distintos. São eles: deliberação, votação e sanção e veto. A deliberação nada mais é do que o debate, a discussão entre os vereadores, né? A votação, nós vamos ter que verificar o quórum, quantos vereadores precisamos para aprovar aquele projeto de lei, para que a lei, portanto, seja aprovada. E, finalmente, nessa fase
nessa fase constitutiva, o terceiro ato, que é um ato também muito importante, ele é de competência do prefeito, chamado também deliberação executiva, ou seja, cabe ao prefeito sancionar ou vetar o projeto de lei. E, finalmente, a terceira fase do processo legislativo ordinário é a chamada fase complementar. É a fase que nós vamos estar diante de dois atos: promulgação da lei e a sua publicação. Bom, para encurtar aqui, para a gente entender basicamente como funciona esse trâmite, né, esse caminho que segue o projeto de lei, é o seguinte: a Câmara recebe o projeto de lei, encaminha o projeto de lei à Comissão de Redação e Justiça. Essa comissão, ela vai verificar, ela vai dar um parecer, né? Ela tem várias funções, entre elas, examinar a constitucionalidade e a legalidade deste projeto de lei. Então, ao final, ela vai emitir um parecer dizendo se esse projeto está de acordo com a Constituição, se está de acordo com a lei orgânica, se está de acordo com a Constituição do Estado. Ok. Aprovado esse parecer, né, rejeitando, portanto, a inconstitucionalidade, segue para as comissões permanentes, que são comissões temáticas, né, que tratam de diversos assuntos. Então, eu disse aqui, né, anteriormente, que a nossa lei orgânica ela prevê 26 comissões permanentes. Então, tem a comissão da mulher, do direito da mulher, a comissão do direito da criança e do adolescente, a comissão do direito dos animais, para quem gosta de animais, ela tem uma comissão específica. Então, dependendo do assunto, o projeto ele vai para a comissão permanente. Ele vai para essa comissão temática, que vai avaliar e pode até emendar aquele projeto de lei. Lembro que a Comissão de Redação e Justiça ela também pode emendar o projeto de lei, tá? Então, sendo aprovada, vai para o plenário e aí o que acontece? Existe a primeira discussão. É óbvio que eu estou aqui encurtando, tá, Mayumi? Porque existem aqui várias outras peculiaridades, né, que não cabe a gente aprofundar tanto, né? Só para a gente entender como funciona. Então, vai para o plenário, temos a primeira discussão, esse projeto de lei ele vai ser debatido, ele vai ser votado e lembre-se, o quórum para aprovação de uma lei municipal é da maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. A maioria dos presentes. Evidentemente, tem um quórum de instalação, né, que exige a maioria absoluta, mas para a aprovação do projeto de lei é preciso observar a maioria simples, ou seja, a maioria de quem estiver presente no plenário, né? Então, a primeira discussão foi aprovado, vai para a segunda discussão, porque nós temos aqui, né, 2 deliberações e 2 votações, e finalmente o projeto de lei vai ser encaminhado, se tudo tiver ok, sem emendas, né? Sem rejeição, porque aí vai para o arquivo. Lembra do pesadelo, né? Que o projeto de lei, ele teme isso, ele quer ser aprovado, ele não quer ser rejeitado. Então, veja, se tudo tiver certinho, o projeto de lei vai ser encaminhado ao prefeito, aquela chamada deliberação executiva. E o prefeito da cidade, ele vai sancionar ou vetar o projeto de lei. Agora eu quero mostrar para vocês como que tem sido feito o trabalho aqui na Câmara desde o começo da pandemia. Por conta do isolamento social, todo o trabalho que antes era 100% presencial, agora tem sido feito de maneira híbrida. E você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que parte das pessoas participam pessoalmente aqui do Palácio e parte participa virtualmente de casa. E isso está acontecendo para todos os eventos aqui na Câmara, sejam as solenidades, as sessões plenárias, os debates, as audiências. E assim como os nossos eventos, a Câmara também se adaptou e se reinventou durante a pandemia. Tudo para ficar mais próximo do cidadão. E depois de todas essas mudanças, quem também passou por uma grande transformação foi o site da Câmara, que agora está muito mais intuitivo. Olha só.
E hoje eu tô aqui com a Aline, ela é da diretoria de comissões aqui da Câmara, e ela vai explicar pra gente como que funciona a participação popular na elaboração das leis aqui da casa. Aline, as pessoas podem propor leis? Como é que é isso? Sem dúvida, as pessoas, a sociedade civil organizada, elas podem se organizar para enviar um projeto ou então simplesmente entrar em contato com a Câmara e sugerir um projeto de lei. E depois que ela sugere esse projeto de lei, para onde vai? Pois é, se o canal for o site, né, no Espaço de Cidadania Ativa, ela envia através de um formulário as suas sugestões, ela se identifica, ela põe o contato por e-mail, telefone, e aí, dependendo do assunto, a gente recebe, né, classifica o assunto e envia. Se ela mencionar um determinado vereador, a gente encaminha para esse vereador por e-mail. Se ela mencionar um assunto temático de uma comissão permanente, a gente direciona para a comissão. E se for de cunho genérico, a gente disponibiliza no site da intranet. E se a pessoa quiser propor um projeto de lei que não é de competência do vereador? Pois é, muitas vezes a gente tende a não querer frustrar o cidadão que entra em contato com a gente. Então, automaticamente, o sistema ele já emite, né, uma recepção daquela ideia sugerida. Eles confundem muito também as esferas de poder, e aí a gente dá essa primeira resposta, mas, de qualquer forma, dependendo do tema, a gente faz o mesmo procedimento. E a gente espera que o gabinete, né, o assessor, ele visualize e encaminhe para uma esfera pertinente. Ele tem o contato da pessoa, né, através do e-mail e do celular da pessoa, ele pode dar um retorno para essa pessoa, né, a respeito desse encaminhamento. Então, assim, a ideia da gente é que não frustre o cidadão, mas e também uma oportunidade da gente tentar melhorar esse formulário no sentido de ter mais explicações sobre essas esferas. A minha preocupação maior é realmente não frustrar o cidadão que entra em contato com a gente, que eu acho que isso é muito interessante, né? E a pessoa consegue propor pelo nosso site mesmo da Câmara? Sim. Só entrar lá na parte através do nosso site. Na aba Cidadania Ativa. Cidadania Ativa. E escreve o projeto de lei que quiser. Exatamente. Tá bom? Obrigada, Aline, pela explicação. Foi ótimo. Tudo bem, obrigada. E agora a gente continua com um bate-papo entre a professora Mariana e a estudante Mayumi. Professora, existe alguma ordem de prioridade entre esses projetos? O que vai ser votado primeiro, o que não vai ser votado? O que pode esperar mais um pouco? Existe sim. Tá? A nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, ele prevê a ordem de votação. Então, se tratar de um projeto que vise alterar a lei orgânica, primeiro esse projeto. Então, existe sim uma ordem para a votação desses projetos. Aliás, tem preferência de votação o próprio projeto de iniciativa popular. E, professora, como um projeto de lei é vetado? A gente está falando, novamente, da fase de deliberação executiva. Tá? Então, é quando o prefeito da cidade ele vai participar do processo legislativo. Então, ele pode sancionar ou vetar. Sancionar significa aquecer. Sancionar significa concordar. Vetar é o contrário, significa discordar. Então, se o prefeito discordar daquele projeto de lei, ele simplesmente veta. Ele tem prazo para isso, tá, Mayumi? Ele tem 15 dias úteis para vetar o projeto de lei. Se ele deixar passar esse prazo, o que vai acontecer? Ocorre a sanção tácita, ocorre a sua anuência, a sua concordância silenciosa. Agora, mais uma vez, se ele se manifestar, né, pelo veto, ele vai ter que justificar esse veto. E o veto, ele pode ter dois fundamentos. O primeiro fundamento que o prefeito pode utilizar é que aquele projeto de lei, ele fere a lei orgânica, fere a Constituição estadual ou fere a própria Constituição federal. É chamado de veto jurídico, essa espécie de veto. A outra espécie é quando existe o interesse público, ele fundamenta o veto em razão do interesse público. E aqui uma observação, Mayumi. Se ele vetar,
não significa dizer que o projeto será arquivado. O que vai acontecer? Dependendo do fundamento, o projeto ele vai seguir para caminhos diferentes. Então veja, se o prefeito ele vetar com fundamento da inconstitucionalidade ou ilegalidade, o projeto vai para uma comissão permanente, a Comissão de Redação e Justiça. Lembra daquela Comissão de Redação e Justiça que ela verifica a constitucionalidade e a legalidade? Então vai para lá. Agora, se o fundamento do veto for em decorrência do interesse público, esse projeto, aí sim, ele vai para a Comissão Permanente de Mérito, que tem a finalidade justamente de dar um parecer sobre aquele veto do prefeito da cidade. Bom, é claro, né, que depois desses pareceres, a questão vai a plenário. E o plenário ele pode afastar o veto do prefeito através da votação da maioria absoluta. O que significa, em outros termos, que a Câmara Municipal vai derrubar o veto do prefeito da cidade. Derrubando o veto, Mayumi, esse projeto ele vai seguir para a última fase do processo legislativo, para aquela fase complementar que nós falamos, né? Que é a promulgação e a publicação. E o Se Liga na Câmara de hoje fica por aqui e semana que vem a gente volta com o episódio 20, que fecha essa temporada. Depois, nós vamos fazer uma retrospectiva sobre tudo que conhecemos da Câmara até aqui. Tchau!